Portanto, nasci em 27 de abril de 1953. Na altura, por força das circunstâncias, tive que ir nascer uma maternidade em Lisboa, que não era comum, mas dado que era um parto na altura de risco, foi entendido que portanto, a minha mãe teria que ir para uma maternidade para Lisboa. E nasci em Lisboa por essa circunstância. Regressei para a Sobrena, cá no Concelho, onde vivi até aos 12 anos, por aí. Depois fui para Lisboa, trabalhei num fotógrafo. E depois, na altura, como aprendiz, e na altura a idade mínima para se poder trabalhar era aos 14 anos, e nessa altura fui para uma empresa de artes gráficas, onde estive até aos 16. Lá tive um acidente, entretanto depois saí e regressei ao mundo da pecuária e da agricultura. Enfim, estive por vários sítios, no Ribatejo, Santarém, Vila Franca de Xira, e há 32 anos regressei à Sobrena, que é aquela que considero a minha terra natal, e aí desenvolvi a minha atividade profissional, que foi à volta da fruticultura. Queria ali uma propriedade e, portanto, enfim, tem sido essa a minha atividade, uma empresa que produz fruta e que, enfim, paralelamente, há 31 anos fui convidado na época para fazer parte da Junta de Freguesia do Peral, que aceitei. Iniciou aí a minha atividade autárquica e vida pública, digamos assim. Depois desses 2 mandatos na Junta de Freguesia, estive na Assembleia Municipal, estive como vereador também, por várias vezes, e há 12 anos fui convidado para encabeçar a lista à Câmara Municipal por parte do PSD. Ganhámos as eleições e, portanto, decorreram 12 anos como Presidente da Câmara, até agora, a esta altura, e, portanto, foi este, muito sucintamente, aquilo que foi o meu percurso de vida, e, enfim, e que, naturalmente, com altos e baixos, mas que, no fundo, eu rotulo de positivo, dado que procurei sempre, enfim, aliar a atividade profissional e a angariação do sustento da família com fazer aquilo que gostava. E a atividade autárquica enquadrava-se um bocado naquilo que eu gosto de fazer, porque gosto de contribuir para a comunidade, para a minha comunidade, e daí fazer sentido, enfim, de ter participado nestas entidades ao longo deste tempo. Recorda-se de qual foi a sensação, o que é que sentiu a primeira vez que entrou na Câmara Municipal, depois de ser eleito Presidente da Câmara Municipal? Olha, eu recordo, quer dizer, era um misto de satisfação e um misto de grande responsabilidade e, portanto, alguma tensão por, enfim, assumir um cargo de responsabilidade, que é de ser Presidente da Câmara do Cadaval, porque se criaram, naturalmente, nas muitas pessoas que votaram em nós, se criaram expectativas e, portanto, a minha preocupação era não defraudar essas expectativas. E, portanto, houve ali um misto de satisfação, realmente, por ter ganho as eleições e por ter a oportunidade de implementar aquilo que me parecia que devia de ser funcionamento, desempenho da autarquia, porque me pareceu sempre que os organismos públicos estavam muito distantes do cidadão e que o cidadão muitas vezes se sentia dentro dos organismos públicos como um estranho, como alguém que estava ali que precisava de favores. Eu lembro-me, até quando miúdo, que entrei com o meu pai na secção de finanças do Cadaval e havia um letreiro que dizia agora descubra-se,
ou seja, tinha que tirar o chapéu porque se entrava dentro de uma instituição pública. Isto por um lado, enfim, havia aqui algo de princípios da boa educação, mas não deixava de ser algo que constrangia as pessoas e que não sentiam o organismo público como algo que é seu, que está ao seu serviço. Portanto, a minha preocupação sempre foi que a Câmara Municipal fosse uma casa onde todos se sentissem bem, em especial os cidadãos, que se sentissem bem e que não sentissem a instituição como algo a quem tem que servir, mas algo que está ao seu serviço. E, portanto, era esse, digamos, o princípio que me norteava quando assumi, digamos, a Câmara. E pronto, e responsabilidade, porque, por outro lado, havia inexperiência, eu nunca tinha sido Presidente da Câmara, havia inexperiência e, portanto, para além da preocupação de desempenhar de acordo com aquilo que eram as expectativas dos eleitores, havia também a preocupação, enfim, de que as pessoas que tinham experiência, que estavam presentes, enfim, qual a sua opinião e, naturalmente, que isso também nos preocupava, porque também queríamos, enfim, a preocupação era que a autarquia fosse dignificada com a nossa função, com o nosso trabalho. E isso preocupou-me sempre muito, até ao fim, porque o Presidente da Câmara tem que dignificar o lugar que ocupa, dado que o Presidente da Câmara é um órgão institucional e, como tal, é visto pelos cidadãos como, digamos, o seu representante, alguém e um lugar institucional que diz muito a todos os cidadãos e que os representa e, portanto, tem que ser desempenhado sempre com muita dignidade, com muita responsabilidade, e isso era uma preocupação que esteve sempre presente desde o início. Muito bem. Que aspectos é que... É difícil se quer responder a esta pergunta, mas que aspectos-chave é que destacaria da sua função ao longo dos 3 mandatos? Áreas de atuação, projetos que tenha conseguido concretizar? A grande ação, creio eu, que se centrou em poder criar condições para que a equipa que estava à minha volta tivesse também à vontade e condições para implementar aquilo que era o projeto de todos, mas que cada um, enfim, havia especificidades que cada um, naturalmente, gostaria de implementar, ao nível da cultura, ao nível da saúde, ao nível ambiental, enfim, a todos os níveis. E, portanto, a preocupação era que, enquanto Presidente da Câmara, pudesse ser um elo de ligação entre todos os atores para que, no conjunto, se conseguisse fazer obra, fazer trabalho. E, portanto, nunca entendi o lugar de Presidente da Câmara como um lugar de quer manda e posse, mas sim como um coordenador de uma equipa e que tinha como missão criar as condições possíveis para que cada um desenvolvesse a sua atividade o melhor possível, para que no conjunto a obra poder aparecer. Naturalmente que depois há obras que me marcam, quer dizer, que foram obras da Câmara, portanto, tal como esta casa, aqui a biblioteca, que é um orgulho que tenho em ter sido construído, portanto, no meu mandato, que é um símbolo da cultura, um símbolo do conhecimento, e que é um espaço muito digno e que as pessoas se sentem aqui bem. E, portanto, entre estas muitas outras que ao longo destes 12 anos pudemos fazer. E até falo nesta que tem grande impacto e que grande visibilidade, mas me orgulho muito também das pequeninas obras que, enfim, do ponto de vista do impacto mediático não tiveram grande expressão, mas que foram muito importantes para as pessoas, que resolveram pequenos problemas, porque muitas vezes os pequeninos problemas que eram de relativa facilidade de resolução por parte da Câmara eram grandes soluções
ou eram a resolução de grandes problemas que as pessoas tinham. E, portanto, essas também me deram muita satisfação, porque, de facto, com um bocadinho de atenção, às vezes é possível melhorar a vida das pessoas, e às vezes sem necessidade de grande dispêndio por parte da autarquia. E, portanto, há aqui um misto, enfim, foram muitas, durante estes 12 anos, muitas atividades, muitas ações, do ponto de vista social, situações, enfim, de extrema gravidade que conseguimos minimizar e ajudar, como outras obras importantes que fizemos um pouco por todo o concelho, biblioteca, aqui, a Praça da República, enfim, a melhoria dos núcleos das aldeias, o asfalto, o levar água, o garantir que toda a gente no concelho tivesse água, porque quando entrei esse abastecimento não estava a 100% garantido, e conseguimos logo de início, com a feitura de novos furos, garantir que o abastecimento de água fosse pleno e a toda a população, a melhoria das acessibilidades, enfim, um conjunto de grandes obras e pequenas obras, mas todas elas muito importantes para o concelho, do ponto de vista social, do ponto de vista da educação, da formação, a construção das escolas, que foi de facto algo que nos marcou muito, porque temos para nós que a formação do indivíduo tem que assentar num bom alicerce, e esse bom alicerce tem-se logo a partir, enfim, já não digo mais cedo, mas pelo menos a partir do ensino básico. Se não houver um bom ensino básico, naturalmente que o edifício da educação, da formação do indivíduo não será o melhor. E, portanto, preocupamos sempre que criar o mínimo de condições para que as nossas crianças tivessem esse apoio. Naturalmente que também ao nível do pré-escolar houve também muitas iniciativas que melhoraram significativamente também, enfim, o início do conhecimento das nossas crianças. E, portanto, de facto, é um conjunto de muitas atividades que nos fazem sentir bem ao fim destes 12 anos, com a consciência tranquila. E no que toca a projetos em curso, sente que deixou algum projeto em curso que gostaria de destacar, em bom curso, chamemos, digamos assim? Bom, as atividades de uma Câmara Municipal nunca estão concluídas, e, portanto, há sempre, digamos, algo que precisa ter continuidade. Mas o que eu me marcaria, e isso também, voltando outra vez à questão da educação, o que ficaria mais, digamos, com maior ênfase em termos de transição, é a recuperação da Escola da Morteira, de Algueiro e do Painho, que são as escolas que precisam, para que o concelho fique coberto com uma rede de boas instalações para o ensino básico, são as que faltam neste momento. E, portanto, sei que já depois de eu ter saído, houve luz verde por parte da Administração Central para que estes projetos possam avançar, e, portanto, é uma obra que, enfim, demos os primeiros passos, mas que agora o atual Executivo já está, enfim, a trabalhar nele, e sei que já foi submetida à candidatura para os fundos comunitários, e, portanto, é uma obra que, enfim, também me orgulho, naturalmente, no meu mandato, naturalmente com um grande empenho da minha vice-presidente, a doutora Eugénia Correia de Sousa, de ter, de facto, de darmos o início a essa aspiração, quer das populações, quer nossas, porque de facto faltava, digamos, no conjunto do concelho, faltavam estes três estabelecimentos de ensino estarem recuperados com as condições necessárias para a aprendizagem dos dias 2, que precisa de todo um conjunto de condições, quer de conforto, quer de equipamento, etc., para que todo o concelho fique coberto com, digamos, instalações atuais, modernas, para que, como dizia, para que
essas bases da formação do indivíduo possam ser as melhores possíveis para que depois todo o edifício da formação seja sólido e que não abale com qualquer intempérie. Há algum projeto que lamente ter deixado pelo caminho? Bom, naturalmente que todos nós gostaríamos de ter feito mais do que fizemos e, portanto, muitas coisas haveria para fazer, porque num concelho com a dimensão como o nosso, digamos, nunca está tudo feito e, portanto, agora, tenho a consciência de que fizemos tudo o que era possível fazer com os meios que tínhamos. Isso não tenho qualquer dúvida que se não fizemos mais foi exatamente porque os meios não nos permitiam. Procurámos sempre fazer. Agora, naturalmente, depois há questões de pormenor que, enfim, podiam ter sido melhores, podiam ter sido, digamos, podiam ter sido melhorados ou minimizados, mas isso depois, enfim, as solicitações são tantas no concelho como o nosso que depois há pequenos pormenores, daí termos dado muita importância aos protocolos com as juntas de freguesia, porque o objetivo era que as juntas de freguesia comatassem essas pequenas áreas onde a máquina, a câmara, tem mais dificuldade em ir, mas em termos gerais acho que, digamos, não há assim nada de destaque que se diga, bom, se fosse hoje teria feito. Não, se não fizemos foi porque não tínhamos de todo meios. Faltava-nos realmente um centro empresarial. Achávamos que era que é uma necessidade que o concelho tem, um sítio onde as pessoas possam, digamos, lançar a sua empresa, aprender, iniciar um percurso, fazer aqui, criar aqui condições para que aquilo que é a nossa atividade principal em termos económicos, a nossa do concelho naturalmente, pudesse ter ali, digamos, o arranque de atividades que estivessem ligadas com o setor agrícola, porque há muito a fazer nesse campo, porque nós somos uma potência, digamos assim, em termos de produção da fruta e do vinho, mas depois, ao nível dos equipamentos, ao nível dos meios com que desempenhamos essa atividade, normalmente compramos tudo no estrangeiro, ou enfim, fora digamos, do mercado de trabalho do concelho. E há adaptações, há equipamentos que podiam ser fabricados aqui no concelho, que podiam ser adaptados até às nossas condições edafoclimáticas e, portanto, e também geográficas, e que isso podia ser desenvolvido em pequenas oficinas, em pequenas empresas que se desenvolvessem aqui. Portanto, o tal cluster agrícola que queríamos tinha a ver com isso. E, portanto, o centro empresarial era, de facto, o local onde, para além desta, muitas outras atividades, até relacionadas com os serviços, etc., pudesse ser, digamos, o sítio onde se pudesse iniciar um conjunto de atividades. Isso faltou, efetivamente, mas, quer dizer, não fizemos porque, efetivamente, não havia condições, porque só com os apoios dos fundos comunitários é que isso era possível. O projeto existe, está na Câmara, portanto, quando o atual Executivo entender que o deve submeter, seria uma mais-valia, no meu ver, seria uma mais-valia para o concelho. Mas depois há muitas mais coisas que era preciso fazer, de pequenos projetos, pequenas ações que eu rotulo de muito importantes, porque isso, enfim, teria a ver com a melhoria ou com a minimização dos problemas que muitas famílias do nosso concelho têm e que, enfim, não tinham por si só grande dimensão, mas que eram muito importantes para a felicidade, para a qualidade de vida das pessoas. E aí a autarquia tem sempre, digamos, a possibilidade de dar uma ajuda significativa, porque nunca nos podemos esquecer que a autarquia tem essa função de
ajudar aqueles que, por uma razão ou por outra, enfim, não tiveram sorte, ou não têm saúde, ou tiveram qualquer infortúnio que não lhes permite ter uma vida tão digna quanto seria desejável. E nesse sentido, acho que há sempre muitas coisas para fazer. Nós fizemos muito, mas muitas há mais para fazer. Naturalmente que o atual Executivo irá fazer também, irá tentar também minimizar esses problemas, mas com certeza que isso faz parte da sociedade e eles não desaparecem e, portanto, é uma obra inacabada, mas que não tendo grande impacto ao longo, e eu enfim, sublinho isto, não tendo grande impacto ao nível, enfim, da generalidade das pessoas, como uma grande obra, mas que é muito importante para a qualidade de vida das pessoas e portanto, não consigo desligar isso dos grandes projetos. Que principais entraves encontrou no decurso da sua atividade como Presidente? Olha, talvez o principal entrave seja a burocracia que as instituições públicas estão dependentes. Há uma carga burocrática muito grande. A própria lei, digamos, acaba por criar muita complexidade na resolução de coisas que são simples de resolver. Porque há sempre uma suspeição muito grande em relação a quem gera os dinheiros públicos. E, portanto, isso leva a que a complexidade de controle, a complexidade das normas que estão estabelecidas, acaba por gastar muitas vezes os meios que, de uma forma mais simples, podiam fazer mais efeito. Portanto, a burocracia, naturalmente que tem que haver burocracia, mas não a burocracia excessiva como eu sinto que existe na administração pública. Mas essa é talvez a situação mais complexa. Depois, alguma dificuldade por parte da generalidade da administração pública, quer seja da administração central, quer seja da administração local, em perceber as vantagens das ferramentas informáticas, da tecnologia que está ao nosso dispor hoje em dia. Eu creio que o desempenho das autarquias e a vida dos cidadãos estaria muito mais facilitada se pudesse haver de forma mais rápida o uso das novas tecnologias, porque isso facilitaria imenso a vida a todos, aos cidadãos e àqueles que prestam serviços para os cidadãos. Creio que essa visão, digamos, essa dificuldade em perceber que há que, digamos, passar daquilo que eram os instrumentos de controle do papel aos meios informáticos, isso condiciona um bocadinho aquilo que é o desempenho das entidades públicas e, portanto, essa é sem dúvida aquilo que eu acho que burocracia e alguma dificuldade de muitos atores em assumirem que, de facto, estes meios devem ser usados de forma, digamos, muito clara, porque isso, de facto, facilitaria a vida a todos e tornava mais fácil a comunicação dos cidadãos com a administração pública. Por algum momento sentiu vontade de renunciar? Não, em momento algum. Em momento algum, porque, sabe, eu encarei esta missão como este cargo como uma missão e que eu quando entrei sabia que ia encontrar muitas adversidades, muitas incompreensões, muitas dificuldades até do ponto de vista pessoal, porque esta é uma atividade muito complexa,
que abrange um sem número de vertentes e que naturalmente somos fazedores de tudo, mas não acabamos por não ser especialistas de nada e, portanto, isso, do ponto de vista pessoal, são sempre dificuldades que se põem. Agora, sair essa questão nunca se colocou, nunca, de maneira nenhuma, porque havia sempre a sensação de que, bom, se isto não está a correr bem é porque eu não estou a fazer a coisa da melhor forma. Portanto, tenho que encontrar aqui uma solução, porque provavelmente a dificuldade é minha. E portanto, depois, em articulação com os outros pares, acabávamos por encontrar as soluções aos problemas mais complexos e, portanto, essa questão nunca se pôs. Mesmo quando estavam em causa serviços importantíssimos para a população, como o caso da saúde, o caso da justiça, enfim, nem nessa altura me disse, bom, se vão fechar isto, então vão embora, não quero saber disso. Não. Um Presidente de Câmara, um autarca, não pode ter essa visão. Ele tem que ter a capacidade permanente de encontrar soluções para dar a volta às dificuldades que lhe são colocadas no dia a dia. E portanto, essa questão nunca se colocou. Não me lembro em momento algum, ter pensado, bom, vou embora. Enfim, às vezes podíamos fazer um bocadinho de, digamos, para, no fundo, evidenciar a gravidade ou a necessidade de uma decisão ou de uma coesão, enfim, poder-se apontar isso como uma solução, mas nunca isso me passou pela cabeça. Se pudesse, ter-se recandidatado? Olha, não sei, porque eu, em determinada altura, tive sempre a preocupação de, eu acho que em tudo na vida, seja nas autarquias, devemos saber sair de forma atempada, porque reconheço que ao fim de muito tempo todos nós, os seres humanos, têm tendência a cristalizar, digamos, a sua visão das coisas e, portanto, isso não é bom para, digamos, para a modernidade, para a mudança constante que deve haver sempre em qualquer atividade. E naturalmente que na atividade autárquica isso é por demais evidente e por isso eu sempre pus a hipótese de uma vez não me candidatar. Portanto, nunca pensei bem quando é que teria sido, mas nunca pus essa hipótese. Confesso que a última vez que me candidatei foi porque havia um horizonte já, havia já um limite, portanto só me podia candidatar mais uma vez. E disse, bom, se me posso candidatar mais uma vez e depois já não, então eu vou-me candidatar mais esta vez, porque se não houvesse esse limite, não sei se me teria candidatado a terceira vez. Enfim, nunca pensei isso bem, porque sabe que é muito difícil, porque por um lado, quando se gosta muito do que se está a fazer, também não é fácil tomar essa decisão. E quando, como foi o caso, em todas as votações tivemos sempre mais, portanto, na segunda vez tivemos mais votos do que na primeira vez, na terceira vez tivemos mais votos do que nas outras anteriores, apesar de termos ganho com uma margem mais estreita. Mas a verdade é que sentia que da parte da população, enfim, as pessoas estavam, parte da maioria da população, obviamente, estavam satisfeitas com o trabalho. E por isso há sempre aqui alguma dificuldade. Quando estamos a fazer uma coisa que gostamos e que sentimos que, digamos, a população, enfim, nos apoia, há sempre essa dificuldade em saber exatamente qual é o momento. Mas, como digo, na terceira candidatura já se perspectivava, já se sabia, porque a decisão de limitação de mandatos é de 2005, portanto já sabia que este era o meu último mandato, portanto disse, bem, então é mesmo o último e por isso de candidato. Mas reconheço que, eventualmente, um perpetuar por muitos anos pode, eventualmente, em algumas situações, noutros não, pode, eventualmente, enfim,
criar alguma cristalização enfim, e não haver inovação, não haver uma dinâmica maior. Creio que isso nunca aconteceu connosco. O que nos limitou, sim, foi os meios, isso sim. Embora, apesar de ter havido esta, digamos, esta meta, esta barreira de não poder candidatar mais, que me apercebi no início do mandato, que agora terminei, de uma lei que efetivamente considero antidemocrática, mas isso é outra coisa. Mas adorei a lei, mas é a lei e por isso temos que a cumprir. Agora considero antidemocrática, acho que não respeita os princípios que foram conquistados em Abril, mas isso é uma outra questão. Que melhores recordações é que guarda do seu exercício da atividade de Presidente de Câmara? São muitas boas recordações, como digo. Temos construído este espaço, a maioria das escolas, temos criado condições para a prática do desporto, quer com o pavilhão Gimnásio Desportivo Municipal, quer aqui com as instalações, enfim, que estão a ser utilizadas pelo CACO, quer os polidesportivos. Foram muitas. Mas devo dizer que aquilo que mais me marcou foi a satisfação de ter contribuído para ajudar a resolver alguns problemas das pessoas. Essas é que me marcaram de forma muito particular. Porque, naturalmente, que todas estas grandes obras são muito importantes para o coletivo, mas quando conseguimos resolver pequenos problemas, mas que para as pessoas são muito graves, e quando conseguimos ver nos olhos das pessoas a satisfação ou a gratidão de termos ajudado a resolver esse problema, isso marca-nos, e tenho alguns episódios que me marcaram muito e que não me esquecerei enquanto for vivo, não é? Da satisfação de, por exemplo, ter ajudado até com dinheiro próprio, pessoal, não é? Quando sentia que numa família havia crianças que não tinham que comer. E, portanto, esta satisfação isso é muito grande. E por isso, tenho uma história interessantíssima de alguém que um dia me procurou. Como sabe, recebia as pessoas à quarta-feira, os munícipes, e um dia entrou uma senhora de 70 e muitos anos, com um ar muito humilde, e que veio falar comigo e que me contou as agruras da sua vida, o infortúnio que teve com os filhos, a morte do marido, etc. E, enfim, destinava mais ou menos meia hora para cada pessoa, já íamos em 45 minutos e procurei saber o que é que a senhora pretendia. Deduziu naquela altura que ela me vinha pedir que a Câmara ajudasse a reparar o telhado, porque chovia lá dentro, etc. E quando lhe perguntei, olha, quando lhe disse estou a gostar de falar consigo, mas temos que ir ao assunto que eu trouxe aqui para ver o que é que podemos fazer. E ela olhou-me de uma forma muito, que eu não esqueço mais, nos olhos, de uma forma muito intensa, e disse-me: aquilo que me aqui trouxe, já tenho. Eu olhei para a senhora, fiquei sem perceber muito bem o que é que ela queria dizer. Sabe, é que eu vim aqui, o senhor ouviu-me, já tenho o que eu precisava. E levantou-se e foi-se embora. E, portanto, isso são das muitas coisas que me marcaram muito, e essa não me esqueço nunca. No trajeto que fez enquanto Presidente de Câmara, dentro e fora de portas, como é que classificaria o Cadaval enquanto concelho, comparado com outros? Como é que, não é? Em termos de estádio, de evolução? Olha, eu considero que, portanto, os concelhos não são comparáveis, porque têm realidades diferentes, têm populações diferentes, têm dimensões diferentes.
é muito difícil sempre fazer a comparação. Mas eu considero que o Concelho do Cadaval, sendo um concelho rural, cuja atividade económica principal se assenta muito no setor primário, é dos concelhos mais evoluídos do Oeste. Porque tem uma agricultura que não é uma agricultura de subsistência, tem, digamos, um conjunto de infraestruturas que não nos envergonha, antes pelo contrário. É um concelho que, do ponto de vista das novas tecnologias, da informática, etc., acho que, enfim, está muito avançado. Quer o concelho em si no seu todo, quer a própria autarquia, que faz uso das novas tecnologias de uma forma que eu considero, enfim, acima da média. Acho que temos uma população extraordinária. Acho que a nossa população é uma população de gente trabalhadora e gosta muito da sua terra. Acho que há um bairrismo muito grande, no bom sentido, por parte das gentes do Cadaval. E, portanto, acho que é um concelho que, não sendo comparável, é um concelho que dá um contributo muito grande para a grandeza deste Oeste onde é que nós estamos inseridos. Quer dizer, o Oeste sem o Cadaval não era a mesma coisa, porque de facto somos um concelho sui generis, com muita capacidade de trabalho, com paisagens lindíssimas também, com uma serra magnífica, que não é? Com este património natural que temos, somos um povo com uma solidariedade muito grande. E depois a autarquia também é uma autarquia também fora do comum. Nós temos um conjunto de colaboradores com uma idade média muito jovem e cuja esmagadora maioria são de gente muito capaz, muito bons profissionais e por isso, quer dizer, não sendo comparável, mas diria isso, que de facto nós damos um contributo muito importante para este Oeste de trabalho, de labor, que é reconhecido em todo o país e que nós nos orgulhamos muito. O Cadaval é mesmo a flor do Oeste? Não tenho dúvida nenhuma. O Cadaval é a flor do Oeste e é o motor de criação de riqueza. Não nos podemos esquecer que somos o principal concelho exportador dessa rainha da fruticultura portuguesa, que é o Pera Rocha, e portanto somos o motor, efetivamente, em todos os níveis. Não temos, ao contrário de outros concelhos, não temos grandes zonas industriais, não temos, o nosso peso ao nível da indústria não é significativo e até, enfim, talvez dos mais pequenos da região. Mas isso também fez com que esta crise que assola todo o país e a região não se fizesse sentir de forma tão particular como nos outros concelhos, porque de facto não estamos tão dependentes de grandes empresas que tinham, digamos, muitas dezenas de trabalhadores e que, enfim, em muitos sítios, quando elas fecharam, levaram para o desemprego e para a dificuldade de muita gente. Nós somos um concelho mais equilibrado nesse sentido. Por isso, acho que, de facto, somos a flor do Oeste, somos um bom concelho. Podes dizer que sente que cumpriu uma vocação enquanto Presidente de Câmara? Sim, cumpri uma vocação e porque eu não seria... Eu fui Presidente da Câmara porque queria
porque queria contribuir, enfim, contribuir com algo para ajudar a minha comunidade. Portanto, daí, muitas vezes as pessoas me perguntavam: bom, agora não se pode candidatar ao Conselho de Condal porque não candidataste a outro Conselho. Não fazia sentido, porque eu estive nisto como uma missão, como um querer contribuir para a minha terra, ajudar a minha gente com aquilo que eu sabia e podia, naturalmente. E por isso ser Presidente da Câmara para mim não foi um emprego, naturalmente, que tinha que viver e tinha que receber a compensação no final do mês, mas não era isso que me motivava. O que me motivava era poder contribuir com as minhas ideias, com as ideias da equipa, com o trabalho, com a dedicação, diria 100% a esta causa, contribuir para algo melhor do nosso concelho. Portanto, não encarei sempre como uma missão e não... Disse isso sempre muitas vezes nos editoriais da revista. Estive sempre ao serviço da nossa população e nunca... estive sempre para servir e não para me servir. Ainda que fosse para me servir no bom sentido, mas não. Foi sempre uma missão de serviço à comunidade. E, portanto, mas à minha comunidade, quer dizer, não era a mesma coisa se fosse outra comunidade. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu conheço as pessoas, é aqui que é a minha terra e, portanto, do ponto de vista cívico, era importante que eu me disponibilizasse e tivesse esta oportunidade de trabalhar. E, portanto, enfim, esta foi uma forma de contribuir para a comunidade. Haverá outras, naturalmente não me ponho fora de hipótese de vir a ter outra participação em termos comunitários no nosso concelho, mas vi sempre nesta perspectiva do servir e não como um emprego, não como um tacho, digamos assim, porque apesar de o ordenado do Presidente da Câmara ser, enfim, comparativamente com a generalidade dos ordenados do nosso concelho ser, enfim, acima da média, a verdade é que se tivermos em linha de conta as horas que dedicamos a esta causa, quer dizer, podíamos verificar que é dos ordenados mais baixos. Por um lado, o tempo, a minha forma de estar foi essa, de uma dedicação a 100%. O tempo que dedicamos, mais a responsabilidade que assumimos pelos atos pelas decisões que se tomam, de facto, não é o ordenado que é atrativo. Mas pronto, mas isso para mim era uma questão secundária, indispensável naturalmente, mas era uma questão secundária. O importante era servir, era ser útil, era poder servir e ajudar uma equipa, porque de facto sozinhos também não conseguimos fazer nada, né? E portanto que esta equipa toda que ia muito para além digamos do gabinete político que estava à minha volta, toda esta equipa Câmara, para mim era fundamental que se sentisse muito bem. Eu não sei se alguma vez fui compreendido por todas as pessoas, mas aquilo que eu sempre entendia é que esta casa, para ter um bom desempenho, para ter uma boa resposta, precisava de estar bem consigo próprio. Precisava de todos os colaboradores se sentirem bem no seu local de trabalho. Eu costumava dizer até que nós, no nosso local de trabalho, passamos a maior parte do tempo enquanto estamos conscientes. E se no nosso local de trabalho não estivermos satisfeitos, não estivermos bem, então a nossa vida é um inferno. E, portanto, procurei sempre que a equipa, toda a equipa, tivesse isto sempre presente. Porque só assim as pessoas podiam dar o seu melhor. Daí a minha teoria de que as pessoas devem ter muita liberdade de ação, mas muita responsabilidade, naturalmente. Eventualmente posso não ter sido percebido
mas a intenção era essa, e penso que, grosso modo, em termos genéricos, que isso de alguma forma foi alcançado, que as pessoas sentiam alguma liberdade na sua ação, sem que fosse necessário o Presidente da Câmara andar sempre a pressionar, seja o que fosse, porque as pessoas têm que ser responsáveis, e se não forem responsáveis por si, naturalmente não é por andar a chefia, andar mais em cima, que melhora muito. Portanto, acho que deve haver liberdade e responsabilidade, e foi sempre isso que procurei que acontecesse, porque só assim, só dessa forma é que podemos prestar o melhor serviço, porque o cidadão, quando vem à Câmara, tratar seja do que for, gosta de ser recebido com um sorriso, gosta de sentir que não é um peso que está ali, antes pelo contrário, que as pessoas estão ali ao seu serviço para resolver os problemas, aquilo que é a resposta, que deve ser a resposta da administração pública para com o cidadão. E, portanto, não terei conseguido tanto quanto desejava, mas penso que de alguma forma a Câmara do Cadaval, até porque muitas vezes digamos, me foi dito por pessoas que não pertenciam ao nosso Conselho, e até por outros responsáveis de outras autarquias, que a nossa Câmara tinha uma forma, enfim, jovem de receber as pessoas, simpática. Aquele balcão único que foi criado veio muito ao encontro desta visão. Precisa de ser melhorado, naturalmente, mas foi um passo importante nesse acolhimento que deve ser dado ao cidadão. Quer dizer, o cidadão tem que chegar ali, tem que se sentir em casa, e que as pessoas que ali estão para o servir e para terem um bom papel, um bom desempenho, que é para isso que são pagas. Como é que analisa a atual conjuntura, o momento que estamos a passar, na ótica já de cidadão, mas também com a experiência de ex-autarca? Eu creio que o nosso país está, neste momento, no início de sair de uma crise muito complicada, que nos afetou a todos, e que teve origem, por um lado, numa conjuntura internacional, por outro, e de forma muito marcada, por uma gestão menos cuidada por parte de quem nos governou, e digo isto sem qualquer tipo de tendências partidárias, porque creio que os diferentes governos que estiveram no nosso país foram responsáveis por grande parte da crise. Naturalmente que o último teve um papel determinante no afundar da situação que o país ficou mergulhado. Mas creio que neste momento o país, enfim, também por mercê da conjuntura europeia, começa a dar passos no sentido de sairmos desta situação que nos condiciona a todos, cidadãos, com a carga de impostos que temos, com a perda, digamos, de um conjunto de serviços públicos que tínhamos, quiçá alguns excessivos para aquilo que era a capacidade do país de poder responder, mas a verdade é que estamos a sofrer todos na pele os efeitos dessa crise. Mas penso que, neste momento, estamos no início da saída dessa crise em que estamos mergulhados, e, portanto, antevejo que o futuro vai ser melhor. E quero que ele seja melhor, tanto mais porque acredito que o atual governo está a criar condições para que nenhum outro governo possa vir a cometer erros que nos voltem a colocar o país na situação em que estivemos agora. Portanto, com alguns travões que são importantes para que não haja a veleidade de gastar aquilo que não se tem, e o país gastou muito para além daquilo que eram as possibilidades do país. Agora, esta situação, há vários anos esta parte, há 5 anos esta parte, e condicionou muito a capacidade de resposta também das autarquias. E a Câmara do Cadaval foi muito também afetada por isso. Apesar das percentagens de apoio dos fundos comunitários serem maiores do que há uns anos atrás, a verdade é que os dinheiros são menores e é mais difícil aceder aos fundos comunitários. E
parece-me a mim que para o futuro se coloca um grande desafio às autarquias e à nossa em particular, porque os projetos que temos que apresentar, que necessitamos de implementar, eles têm que ser de uma grande qualidade para poderem ser, digamos, apoiados, terem enquadramento naquilo que é a nova política de distribuição dos dinheiros do próximo quadro comunitário. Portanto, não vai haver mais dinheiro para as autarquias gastarem da forma como entenderem. O que vai é haver projetos de qualidade que por si consigam distinguir-se dos outros projetos que o país no seu todo vai apresentar. Ou seja, nós não vai haver mais dinheiro mais uns dinheiros para as autarquias e uns dinheiros para os particulares. Há um bolo agora que será distribuído conforme a excelência dos projetos. E isso necessita que a autarquia tenha a capacidade de apresentar bons projetos, que sejam projetos de desenvolvimento, de mais-valia para o concelho, mas que estejam também em articulação com as entidades privadas, com as empresas, porque o dinheiro vai vir para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento do cidadão, e isso vai está muito vocacionada para o setor privado, para as empresas, porque de alguma forma se entende que aquilo que era básico do ponto de vista público está feito, embora eu discorde em parte porque há situações que, digamos, há necessidade da melhoria da rede viária, das infraestruturas de distribuição de água, etc., que são coisas que têm que ser mantidas, têm que ter, digamos, conservação permanente. E, portanto, isso por si só devia de haver valores vocacionados para isso. Mas parece que não vai ser assim. O que vai haver é um bolo geral que o potencial humano vai ter, digamos, o enriquecimento da pessoa vai enfim, ter a oportunidade. Há verbas vocacionadas muito para esse fim e para as empresas, para os projetos das empresas, para o desenvolvimento, para a criação de emprego, etc. E, portanto, as autarquias vão ter que fazer parcerias com as entidades privadas para poderem ter acesso a esses fundos. Quer dizer, vai ter que haver aqui uma engenharia muito bem pensada, e nisso eu estou um pouco descansado porque sei que o nosso gabinete de planeamento, que fez um excelente trabalho ao longo dos diferentes quadros comunitários de apoio para que o Cadaval aproveitasse sempre ao máximo possível as verbas que podia captar, e estou convencido que essa máquina, que me orgulho também de ter deixado um gabinete ainda mais qualificado, com mais técnicos e com maior qualificação, estou convencido que estão altamente preparados para, enfim, com inteligência, perceberem exatamente qual é a forma de captarmos para o interesse do todo do concelho o maior número possível de verbas, mas, como digo, terá que ser em articulação com o mundo empresarial para se poder ir buscar esse dinheiro. Portanto, em resumo, diria que sou otimista em relação ao futuro, porque acho que, do ponto de vista da qualidade de vida, do nível de vida das pessoas, só vamos poder melhorar, até porque se tem estado a cortar um conjunto de despesas que se calhar nunca deviam ter existido, e, portanto, estamos todos mais imbuídos na recuperação das nossas vidas, das nossas empresas e, por conseguinte, o país no seu todo. Por isso estou otimista nesse aspecto. Estou otimista porque, do ponto de vista da autarquia, Cadaval, eu acho que há aqui know-how suficiente para se ir captar verbas do novo quadro comunitário que, enfim, em princípio, agora no próximo ano se começa já a mexer nesse grande projeto, e, portanto, para que o
Cadaval continue a trilhar efetivamente o desenvolvimento, porque a nossa população merece e, portanto, é necessário que a autarquia faça a sua parte na captação desses fundos. Para além de um homem de ação fortemente ligado à terra, como o conhecemos, Sr. Aristides é também um homem com uma sensibilidade forte para a palavra. Eu pergunto-lhe, faz parte dos seus planos, por exemplo, dedicar-se à escrita? Sim. Pois, eu, de facto, eu não sei se sou um homem de palavra que me referiu. Eu acho que há aí um certo exagero. Eu às vezes procuro exteriorizar aquilo que me vai no coração. Mas não sei se... Acho que estou longe de ser um homem de palavra, com dom de palavra. Acho que não. Agora, escrever de facto é uma coisa que me mexe muito comigo. Porque não só pelo conhecimento de vida que tenho, mas porque gosto de o fazer e tenho escrito algumas coisas para mim, naturalmente, mas não sei, é uma hipótese. Se perceber que isso até poderá ser também uma outra forma de contribuir, é provável que possa, do ponto de vista público, enfim, escrever alguma coisa. Mas neste momento estou numa fase para já, enfim, de assumir este novo papel, que é de não ser Presidente da Câmara. E, portanto, para além da arrumação dos meus papéis e da minha vida particular, que, enfim, ia ficando sempre relegada para segundo lugar, porque primeiro estava a autarquia, para além disso, quer dizer, agora há aqui um espaço de tempo que é preciso dar, um período de nojo, digamos assim, que é preciso dar para depois ver de que forma é que eu possa, fazendo aquilo que me agrada fazer, e escrever se calhar é uma coisa que me desperta interesse, mas que isso também possa ser mais-valia para quem eventualmente possa ler. Só assim fará sentido escrever. Mas é uma hipótese, de facto, que é uma coisa que eu gosto de fazer, embora precise sempre de um olhar de alguém que, do ponto de vista da relação, às vezes me ajudava e que era importante para mim também. Antes ainda de nos despedirmos, quando falou de não se afastar, porque deixando de ver que não se vai afastar todo, pelo menos não tem essa intenção de se afastar todo da causa pública, chamemos-lhe assim, há espaço para um regresso à vida associativa? O associativismo ainda faz parte de si? Sim, eu sou um associativista convicto, quer dizer, porque eu tenho perfeita consciência que sozinhos não somos ninguém. E o cabo de aço não é forte porque é cabo de aço. O cabo de aço é forte porque tem milhares de fiozinhos que se entreajudam e que formam aquela força toda. E por isso eu acredito que associados, em cooperação, podemos ir mais além. E o nosso concelho é um concelho que tem provas evidentes de que a cooperação, o associativismo, fez ir mais além, digamos, a nossa realidade económica. Ao nível da agricultura, no nível da fruticultura, se lhe disser que a propriedade média da nossa agricultura rondará os 4 hectares, se calhar nem tanto, como é que pessoas com 4 hectares conseguem exportar fruta para todo o mundo ou vender vinho para os diferentes mercados mundiais? Bom, isso é só possível porque estão associados. Portanto, essa é a mais-valia do associativismo, é que cria dimensão, cria escala, e isso permite depois, até ao ponto de fazermos exportação dos nossos produtos, que de outra maneira era de todo impensável. Por isso,
convicto desta mais-valia, que é o associativismo, e tendo provas dadas, quer de coisas em que participei, como a Associação dos Produtores Agrícolas da Soberana, que é hoje uma referência em termos do apoio técnico aos agricultores, quer, digamos, na Associação Nacional de Produtores de Pira Rocha, que fui um dos fundadores, quer na Codimaco, que hoje é uma empresa privada, mas que na altura nasceu do movimento associativo, que era a Comissão Dinamizadora para a Marca Coletiva, que é hoje uma entidade certificadora de qualidade dos frutos e dos vinhos, etc. Quer, enfim, a minha passagem também pela Cooperativa de Fruticultores de Cadaval, e os resultados que daí advieram, a mais-valia que daí veio para os associados, para o agricultor, enfim, se mais não fosse do que a minha convicção, e são exemplos concretos que estão aí, que deixam claro de que o associativismo é fundamental. E, portanto, como associativista, como cooperativista, naturalmente que a minha missão há de ser sempre em torno dessa atividade, dessa realidade. E por isso é natural que, aliás, acabei de ser convidado para um projeto, enfim, associado a essa área do associativismo, da cooperação. Não sei ainda o que é que irei fazer, mas é muito natural que, de uma forma ou de outra, a associação, qualquer forma de associação ou de cooperação, possa estar envolvido, porque acredito firmemente que essa é uma mais-valia, é uma ferramenta fundamental para que as pessoas possam otimizar os seus meios, o seu património, digamos, para terem mais resultados e para terem melhor qualidade de vida. E, portanto, nesse aspecto e a experiência que tenho, e há coisas inovadoras que me orgulho de ter feito, não hesitarei em pô-las ao serviço da nossa comunidade, se tal for para esse chamado, e enfim, se as pessoas verem isso também porque ninguém pode impor nada a ninguém, portanto terá que ser da vontade do coletivo que a coisa depois avança. Mas sem dúvida nenhuma que é dando as mãos que nós podemos ir mais além. Muito bem, eu ia terminar a nossa conversa com duas perguntas, que não são duas perguntas, são duas mensagens que eu lhe ia pedir para deixar. Em primeiro lugar, gostava que deixasse uma mensagem às instâncias e às pessoas que gerem atualmente os destinos do Conselho. Bom, aquilo que eu diria é o seguinte, que nunca em momento algum se perca, e vou-me repetir, que em momento algum se perca este princípio fundamental do autarca: servir sem se servir, e pôr à frente de todos e quaisquer interesses pessoais, e eu diria até às vezes familiares, os interesses do Conselho. Isto é fundamental. Depois, acreditar, ou não é acreditar, é ter a percepção da grande equipa que temos ao nível dos colaboradores da autarquia. Naturalmente que eu estou a falar da esmagadora maioria, porque haverá um caso ou outro que eu não tenho essa opinião, mas não conta para o todo. A autarquia tem um conjunto de colaboradores que eu acho que, se forem estimulados, se forem incentivados, poderão ajudar muito e poderão ser decisivos na continuidade ou num rumo de sucesso. E por isso há que ter sempre isso em linha de conta. E aqui depois está encadeado a capacidade que temos, digamos, parte do Gabinete de Planeamento, porque eu foco isto porque é muito importante podermos aceder aos fundos comunitários, dado que a diminuição de receitas que temos, quer receitas próprias, quer as receitas oriundas do Orçamento Geral do Estado,
tornam, enfim, de forma mais necessário podermos captar outros dinheiros, nomeadamente os dinheiros da comunidade. Portanto, e esse gabinete de planeamento pode ter um papel fundamental, digamos, na qualidade, na sustentabilidade, digamos, da autarquia para implementar os projetos que são necessários implementar. Portanto, é fundamental. Depois, nunca se perder, acho fundamental, nunca se perder a noção de que o Cadaval está no Oeste e que o Conselho tem um contributo muito importante a dar para o Oeste. Porque, como sou um homem da agricultura, há aqui um provérbio popular que que uso muito, que é: não é possível colher sem semear. E nós temos que colher não é possível colher sem semear. E nós temos que semear no Oeste para podermos colher. O Oeste pode ser uma mais-valia para o Conselho do Cadaval, assim como para os outros conselhos, naturalmente, mas é preciso semearmos para podermos colher. E essa sementeira tem a ver com o contributo que o Conselho possa dar para a região. E temos muitas coisas para poder dar ao nível digamos, da nossa... ao nível turístico, enfim, ao nível de todas as áreas. Podemos e devemos contribuir para tornar o Oeste maior, mais potente, para depois a seguir podermos beneficiar disso. Porque sozinhos não vamos a lado nenhum, não vai o Conselho do Cadaval, não vai nenhum Conselho da região Oeste a lado nenhum. Quem julga que, ou porque tem uma dimensão muito grande, ou porque tem uma determinada área económica que vai mais além, não vai. É um erro, pode, enfim, pontualmente destacar-se aqui ou ali, mas depois no fundo não consegue. Portanto, temos que afirmar muito a região e o Conselho do Cadaval tem esse papel para depois poder também beneficiar daquilo que for a dimensão da região e o potencial da região. E nesse sentido, eu acho que a nossa autarquia tem que ter essa preocupação, porque se a tiver, está naturalmente a cuidar do interesse do Conselho, está a defender os interesses dos cadavalenses, que é isso, no fundo, a missão principal do autarca. E eu estou convencido que o atual Executivo tem todas as condições para fazer isso. Naturalmente que há agora aqui um período de adaptação que enfim, todos os Executivos têm quando entram de novo, mas que depois, potenciando esta mais-valia que é as infraestruturas digamos, e o potencial humano que temos, acho que o Conselho tem tudo para ir muito longe, porque demos passos muito significativos nos últimos anos e acho que temos tudo para continuar a dá-los e o que eu espero é que efetivamente a autarquia tenha todo o sucesso, porque se a autarquia tiver sucesso, eu enquanto cidadão e a minha família também estaremos melhor naturalmente, e por isso desejo naturalmente esse trabalho que, no fundo, o cumprimento dessa missão, porque ser autarca eu entendo como um sacerdócio e só assim se pode cumprir efetivamente o mandato que nos foi dado pelos nossos cidadãos. Muito bem, então e agora uma mensagem final para esses cidadãos cadavalenses? Bom, que sejam otimistas em relação ao futuro. É importante sermos otimistas. Nós fazemos parte de um povo que tem provas dadas ao longo da história de que somos capazes de contornar aquilo que são as dificuldades, por mais difíceis que elas se apresentem. E nesta fase precisamos só de mais um bocadinho para sairmos desta crise. E, portanto, todos temos, enquanto cidadãos, todos temos esse papel. E por isso temos que, sobretudo, todos nós, todos os cadavalenses, têm que acreditar no seu próprio potencial. Nós somos capazes. Cada cadavalense por si é capaz de dar a volta. Eu costumava dizer o seguinte: quando as pessoas, no exercício da missão de Presidente da Câmara, quando as pessoas
e vinham ter comigo e me diziam: eu tenho um problema gravíssimo, o senhor tem que me ajudar, eu tenho um problema, a Câmara tem que me ajudar, porque o meu problema é o maior problema da vida e o senhor tem que me ajudar. Eu costumava dizer às pessoas: olha, você é capaz de ter um problema grave, mas vá lá acima, à Salve Rainha, e olhe cá para baixo. Olhe para a sua terra, olhe cá para o Conselho, para tudo. Se você ver o problema, de facto você tem um problema. Se o seu problema for grande, você vai vê-lo lá de cima. Se não houver, é porque o seu problema não é tão grave assim. E de facto, o nosso problema nunca é tão grave como outros problemas que existem mais graves. Portanto, se ele não é tão grave assim, nós conseguimos dar a volta, conseguimos resolvê-lo. Por isso, o que eu acho é que as pessoas, cada um deve acreditar em si próprios, na sua capacidade de trabalho, na sua sensibilidade para encontrar as melhores soluções. E se nós estivermos todos convictos disto, eu acho que o Conselho só pode ser melhor e a nossa vida particular só pode ser melhor. Portanto, otimismo, trabalho, naturalmente, sem trabalho não se consegue fazer nada, mas muito otimista. E aos jovens, que não se esqueçam de que são de um conselho excepcional e que têm uma grave responsabilidade em continuar a dar a ser os continuadores dessa mensagem de excelência que é o nosso conselho. Portanto, para continuarmos a ser a Flor do Oeste, é preciso que os jovens tenham presentes, que se orgulhem muito de serem do Cadaval, serem do Conselho do Cadaval, e que façam para dignificar o seu Conselho, e que saibam que quando estão sozinhos em qualquer lado, eles são os nossos representantes, estejam eles onde quer que estejam. Portanto, os jovens são a nossa continuidade, são o nosso futuro, e portanto cabe-lhes a eles ser os nossos representantes, e portanto têm essa missão de terem que de contribuir para que todos nos orgulhemos de ser cadavelenses.